Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, quanta alegria, estamos aqui retornando e retomando os nossos estudos e as nossas gravações do canal EOS Manaus. Hoje, exatamente 21 de janeiro de 2022, e vamos retornar à gravação de O Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 16, Médios Especiais. Nós fizemos médios imperfeitos, vamos finalizar no item 196, fomos até os médios suscetíveis, dentro dos médios imperfeitos, tá? Dentro dos médios imperfeitos, nós fizemos os obsidiados, os fascinados, os subjugados, levianos, presunçosos, orgulhosos, suscetíveis. Vamos agora ver isso tudo respondido por Erasto, né? Vamos ver agora os médios mercenários, ambiciosos, de má fé. Vamos devagarzinho. Isso está tudo dentro do 196, médios imperfeitos. Vamos então fazer a nossa oração de gratidão, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais que aqui se fazem presente, mais uma vez, nos ajudando na compreensão, nos inspirando no entendimento da obra espírita. É em teu nome, divino amigo, que todos nós possamos compreender e que essa compreensão, essa razão, possa fazer parte da nossa vida, no nosso cotidiano, mudando as nossas atitudes. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então vamos aos médios mercenários, os que exploram suas faculdades. Aí quando você fala em mercenário, você só pensa em dinheiro, né? Aquela pessoa que vende o seu trabalho. Não só. Tem várias formas, porque às vezes a gente não cobra dinheiro, mas a gente cobra posição, a gente cobra presentes caros, a gente cobra condições favoráveis. Então tenhamos muito cuidado quando se fala de mercenário, quando se fala de médio mercenário. Até mesmo você, de repente, você está numa condição, aí você já começa a dar preferência a atender A, atender B, porque de certa forma tu vai ter algum retorno em relação àquelas pessoas, tá bom? Então, é muito sutil quando se fala em médio mercenário, que estaria muito próximo dos médios ambiciosos. Os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas uma vantagem qualquer, né? Então, às vezes, uma colocação profissional, uma forma de conhecer alguém que pode dar uma promoção, facilitar isso, facilitar aquilo. Esses são os ambiciosos. Eu gosto sempre da história que me chamou muita atenção do Peixotinho, quando um amigo dele, amigo de infância, ele então em Macaé, no Rio de Janeiro, esse amigo estava no Ceará, falando que a filha estava realmente muito adoecida, mandou buscar Peixotinho, pagou a passagem, porque Peixotinho não tem esse poder aquisitivo. E Peixotinho foi até lá e aplicou um passe excelente, médio de cura, e a menina se restabeleceu. Peixotinho estava no hotel. E o pai ficou tão agradecido que foi até o hotel, agradeceu bastante, disse que tinha trazido um presente para ele. E o Peixotinho se alegrou, né? Um ato de um amigo. Mas ele disse, vem aqui, olha, está lá embaixo. E ele olhou e disse, mas eu não estou vendo. Ali, ó, estacionado, era um carro. Não é um presentinho, né? É um pagamento. Aí o Peixotinho, isso quem conta é a própria filha dele. No próprio YouTube conta essa história. E aí o pai dela disse assim, o Peixotinho disse assim, você está muito feliz pela recuperação da sua filha. Ele disse, estou muito feliz, estou muito agradecido. E aí o Peixotinho disse, então não tire isso de outros pais. Né? Você entendeu? Porque se ele começa a aceitar esses pagamentos disfarçados de presente, ele poderia perder a sua faculdade de curar. Então essa é a fala, não tire isso de outros pais. E aí depois de uma resposta dessa, o homem não teve como insistir para o Peixotinho ficar com aquele presente. Então aí a gente observa a lucidez de Peixotinho e o perigo. Se ele não é uma pessoa
disciplinada, lúcida, determinada, acaba caindo, porque isso são as tentações, né, do dia a dia. Médios de má fé, os que, possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não têm. Os que, possuindo faculdades reais, simulam faculdades que não têm, para se darem mais importância. Não se pode designar pelo nome de médium as pessoas que, não tendo nenhuma faculdade mediúnica, só produzem certos efeitos por meio do charlatanismo, enganar mesmo. Olha, um dos maiores escolhos da mediunidade é a vaidade. E às vezes a criatura tem tanta vontade de ser médium, tem tanta vontade que ela acaba virando marionete de espíritos brincalhões. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Médios egoístas, os que só se servem de suas faculdades para uso pessoal e guardam para si as comunicações que recebem. Esse é egoísta mesmo, né? Não compartilha, não divide nada, né? Daqui a pouco ele está pedindo o número dos jogos, né, para ganhar, né? Médios invejosos, os que olham com despeito a maior consideração que é dispensada a outros médios, que eles são superiores, tá? Esse é o médio invejoso. Médios invejosos, todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contraparte no bem. Então você imagina, o médio invejoso, só ele é médio, ninguém mais o é. E ele tem raiva de quem dá a comunicação. Olha, gente, eu já tive várias experiências em trabalhos mediúnicos. E quando a gente chega, normalmente quando a gente chega, o grupo já está ali formado. E olha, para todos que eu cheguei, era impressionante, porque tem aquele médium que acaba dando mais comunicação. Aí quando eu chegava, ainda muito jovem, tô quase 30 anos de espiritismo, então vamos colocar isso coisa de 20 anos lá atrás. E quase sempre aquela médium que dava sempre comunicação, passava a ter implicância comigo, você acredita nisso? Em várias casas, várias não, em 2 casas que nós exercitamos a faculdade mediúnica, de você perceber a antipatia da pessoa. Por quê? Porque durante muito tempo ela ficou só como médium, sozinha, né? E de repente chegava uma outra para ajudar o trabalho, não ficava chateada, porque queria continuar toda a atenção dos dialogadores só para ela. Gente, é tão ridículo, é tão medíocre, mas eu vivi essa experiência 2 vezes em instituições diferentes. E teve uma que foi muito interessante. Nós fizemos uma avaliação. Na avaliação, a médica, era notória a antipatia que ela tinha por mim. Ela disse em alto bom tom: eu não acredito nas comunicações que você dá. Olha só o que é um processo de fascinação. Eu não acredito. E eu acho que o dirigente te protege demais. Olha o nível. Falou assim em alto bom tom. E o que eu posso fazer? Na semana seguinte, eu fui com aquilo para casa pensando de como eu posso estar num grupo mediúnico onde não há respeito, onde não há confiança, onde não há parceria. E na semana seguinte eu fui para a reunião. Eu não conhecia a vida dela particular, absolutamente. E uma senhora deu comunicação, doente mental, falou uma série de coisas. No finalzinho, ela veio me procurar nos prantos. Sabe quem era? A mãezinha dela. E eu na hora não identifiquei nada, eu apenas dei a comunicação. E ela veio chorar, pedir desculpa, mas naquele dia eu pedi para me desligar do grupo. Eu não ia continuar num grupo desse jeito. E ela pedindo para eu ficar, não fico não. Então, olha a lição que ficou para ela. A própria mãezinha dela se comunicou, ainda numa condição de demência mental, mesmo no mundo espiritual. E olha que já tinha alguns tempos, viu, gente, a desencarnação. Então, aí entra o quê? Os ciúmes, a inveja, o orgulho de você achar que você tem que dominar, só você tem que dar comunicação. E olha, é uma idiotice, mas isso é muito comum nas instituições. Eu já vi isso em vários lugares se repetirem. Porque a média às vezes está ali há muito tempo naquele grupo e ela meio que domina o grupo nas comunicações. Quando chega alguém para auxiliar o trabalho, ela vê aquela pessoa como concorrente. Aí entra o problema realmente comportamental psicológico, uma pessoa de baixa estima, que quer a atenção de todos, que quer ser o centro da atenção, porque na verdade isso é baixa estima. Então, infelizmente, isso é muito comum, muito comum. E é aqui o que ele chama dos médios invejosos, o que olham com despeito a maior consideração que é dispensada a outros médios, que eles são superiores. Agora, se Kardec colocou isso aqui, não foi que ele criou,
Ele viveu isso daqui com as pessoas. Ele identificou isso aqui no comportamento humano. Já estava catalogado. E aí vem aquilo que nós deveremos aprender. 197, bons médios. E aqui nós temos resposta de Erasto, de Sócrates. Só pouca coisa, né, gente? Sócrates de novo. Ai, eu já estou curiosa. Bora lá? Bons médios. Médios sérios. Vamos aprender aqui. Os que só se servem de suas faculdades para o bem e para fins verdadeiramente úteis. Utilizar-se delas, da faculdade, para satisfação de curiosos e indiferentes ou para futilidades é para eles uma profanação. Aí me faz lembrar o amado Mestre Jesus, que é o médium de Deus, quando ele estava preso à cruz, né? Pregado a uma cruz, o que disseram? Desce daí, prova que tu és filho de Deus. Jesus não poderia fazer isso? Utilizar-se delas para satisfação de curiosos. E no livro Boa Nova também tem isso. Filipe conversa com Jesus, acho que foi Filipe ou Tiago, e diz assim: Senhor, você não tem como provar para eles que o Senhor é o mestre? Satisfazendo, né? Então eles não fazem isso. Esses espíritos lúcidos, por isso que aqui está dentro dos bons médios, ele não está aqui para satisfazer a curiosidade de A, B ou C. Prova aí para mim, faz um fenômeno aqui para eu ver se isso é verdade. O que o professor Allan Kardec fala em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo A, Espíritos? Que a pior forma de você ensinar espiritismo para alguém é começando pelo fenômeno. Essa é a forma mais errada, que verdadeiramente se começa pelo estudo. O fenômeno é uma consequência e não o fim. Médios modestos. Então, médio sério, os que só se servem das suas faculdades para o bem, para fins verdadeiramente úteis, não vão para a satisfação de curiosos, indiferentes ou para futilidades. Isso para eles é uma profanação. Médios modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Consideram-se estranhos a elas e não se julgam livres das mistificações. Longe de fugirem das opiniões desinteressadas, eles a solicitam. Aí eu pego aqui o Chico Xavier. As obras de Emmanuel, todo aquele material psicografado, Chico pegou aquele material e mandou para a federação para ser avaliada. E como ele bem disse, esses livros não são meus. Eu sou um carteiro. Eu apenas escrevo, mas não é obra minha. Você pode ver que as obras antigas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, você não vai ver nem a foto do Chico na capa. Agora a federação colocou, mas na época que o Chico estava aqui, isso não existia não. O nome Francisco Cândido Xavier era só um detalhe, o nome maior era Emmanuel. E sem foto. Pode pegar as edições antigas. Tamanho respeito de Francisco Cândido Xavier pelo trabalho. Médios devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais em favor dos outros. Esse é o médium devotado. Médiuns seguros. Os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança, pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e que, portanto, se acham menos expostos a serem enganados. Menos expostos não quer dizer que o são. Veremos mais tarde que essa segurança não depende de modo algum dos nomes mais ou menos respeitados com que os espíritos se manifestam. É incontestável, é aquele abre aspas, olha. É incontestável, aqui já é Erasto, é incontestável, bem o sentis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médios, suscitareis contrariedades e até animosidade de alguns. Mas quem importa? Isso é Erasto dizendo a Kardec. Olha, Kardec, do jeito que você está colocando aí as qualidades e as não qualidades, você vai cutucar a onça com vara curta, né? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões provaria apenas uma coisa, o quê? Que não é bom médium, porque está cheio de melindre, cheio de chilique, ou seja, que é assistido por espíritos maus. Aliás, como eu já disse,
tudo isto é passageiro, e os maus médios, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, sofrerão tristes consequências, conforme já tem acontecido com alguns. Aprenderão à própria custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes concedera unicamente para o adiantamento moral deles. Olha que interessante, porque quando a gente fala em médio, a primeira tolice é o médio achar que ele é um espírito superior por ser médio. Esse é o primeiro ato de ignorância e de burrice. Em verdade, basta estudar o segundo livro da série de André Luiz, Os Mensageiros, que lá vai mostrar muito bem o que é um médio, seja um médio dialogador ou um médio psicofônico. Então, o primeiro entendimento de ser médio é, sabe aquele aluno que está atrasado em aprender a matéria? Aí o que o papaizinho dele, o genitor, faz? Ou a sua mãezinha? Contrata um professor particular para ajudá-lo no entendimento e progredir na lição. Então, a mediunidade é esse professor particular que Deus nos dá para a gente acelerar na matéria que nós já estamos atrasados. Então, é um recurso a mais, porque qual é a maior dificuldade de um ser humano na vida terrena? É ele acreditar que ele é humano, sem entender que ele é espírito. Então ele acredita muito mais nas coisas que ele vê do que na sua realidade espiritual. Ele se torna um ser muito materialista, um ser muito sensualista, um ser de muito prazeres. Então, essas são as nossas quedas. As nossas quedas são exatamente por sermos pessoas extremamente materialistas e sensualistas, em busca de prazeres. A mediunidade, ela está o quê? Todo o tempo te mostrando a tua essência. Ela está te mostrando um mundo paralelo, ela está te mostrando um mundo espiritual, ela está te dizendo, ei, tu não é corpo, tu está no corpo. Existe um mundo paralelo. Então, a faculdade mediúnica é esse professor agilizando o nosso processo de evolução. É um recurso a mais para quem já está atrasado. Então, um dia que a gente entender isso, vai dizer, então Chico estava muito atrasado. Chico é missionário. Tanto é que ele tirou 10 em tudo. Me aponte um outro médio da capacidade de Chico Xavier. Me diz se alguém está fazendo as cartas dentro da capacidade de um Chico Xavier. Tem gente aí fazendo, mas com a capacidade de Chico não tem não. Chico é um espírito missionário, exceção. Por isso que Jesus fala que os seus discípulos são o sal da terra. E sal é pouco, ainda é sal. Aprenderão à própria custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes conceder unicamente para o adiantamento moral deles. Se não puderdes reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, porque posso dizê-lo, Deus os reprova. Realmente, tudo aquilo que... Imagina assim, meu filho, eu te coloquei uma professora 24 horas do teu lado e ainda assim tu não aprendeu? Reforço direto, né? Então, reprova mesmo. Aí vem Sócrates ainda falar. Este quadro é de grande importância, não só para os médios sinceros que procurem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque a leitura dele lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de quem quer que se ocupe de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, de que é o complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que imaginais, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates, quanta filosofia, né? Então ele diz assim, aqui o Sócrates, ele está fazendo justamente essa conclusão. A nossa irmã Aramita vai aproveitar essa conclusão do Sócrates aqui, que nós vamos parar aqui,
E porque é impressionante realmente, é muito bom ele fazer esse apanhado. Vamos pedir aqui para ela comentar, porque ele vai falar de todos os itens. O Sócrates está comentando todos esses tipos de médiuns que foram descritos aqui. Ele fala da importância desse quadro, porque não só para os médiuns sinceros, que o procurem de boa fé, mas também para quem vai ler, para se preservar dos escolhos a que estão expostos. Por quê? Para você saber que tipo de comunicação está dando. Aí ele diz, porque a leitura lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Então você vai ler e vai sabendo que tem vários tipos de médios, tanto médios bons como médios imperfeitos. Você vai saber a medida. Ele disse que esse quadro dos médios completa o da escala espírita, que é o complemento. Porque esses dois quadros a gente vai saber que tanto os desencarnados, não só porque desencarnam, não viram perfeitos, aos embusteiros, os falsos sábios, os charlatães, tudo isso. Gente, e é aquele movimento. Quando a gente lê a escala espírita, a gente tem que se autoavaliar e dizer aonde eu estou aqui dentro dessa escala. E da mesma forma, quando a gente lê essa escala aqui que ele também fez, dos médios, dos bons médios, e aí tem a fala de Erasto, quando ele vai falar dos imperfeitos, qualidade física e morais. Então a gente tem que estudar isso aqui e pensar assim, meu Deus, aonde eu estou inserido aqui? E o que eu devo fazer para melhorar a faculdade? Gente, e assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, por mais uma noite de estudo e reflexão. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Esses espíritos lúcidos, por isso que aqui está dentro dos bons médios, ele não está aqui para satisfazer a curiosidade de A, B ou C. Prova aí para mim, faz um fenômeno aqui para eu ver se isso é verdade. O que o professor Allan Kardec fala em O Livro dos Médios, lá no capítulo A, Espíritos? Que a pior forma de você ensinar espiritismo para alguém é começando pelo fenômeno. Essa é a forma mais errada, que verdadeiramente se começa pelo estudo. O fenômeno é uma consequência e não o fim. Então, aí eu pego aqui o Chico Xavier. As obras de Emmanuel, todo aquele material psicografado, Chico pegou aquele material e mandou para a federação para ser avaliada. E como ele bem disse, esses livros não são meus. Eu sou um carteiro. Eu apenas escrevo, mas não é obra minha. Você pode ver que as obras antigas, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, você não vai ver nem a foto do Chico na capa. Agora a federação colocou, mas na época que o Chico estava aqui, isso não existia não. O nome Francisco Cândido Xavier era só um detalhe, o nome maior era Emmanuel. E sem foto. Pode pegar as edições antigas. Tamanho respeito de Francisco Cândido Xavier pelo trabalho. Então a mediunidade é esse professor particular que Deus nos dá para a gente acelerar na matéria que nós já estamos atrasados. Então é um recurso a mais, porque qual é a maior dificuldade de um ser humano na vida terrena? É ele acreditar que ele é humano, sem entender que ele é espírito. Então ele acredita muito mais nas coisas que ele vê do que na sua realidade espiritual. Ele se torna um ser muito materialista, um ser muito sensualista, um ser de muito prazeres. Essas são as nossas quedas. As nossas quedas são exatamente por sermos pessoas extremamente materialistas e sensualistas, em busca de prazeres. Ela está te mostrando um mundo paralelo, ela está te mostrando um mundo espiritual, ela está te dizendo, ei, tu não é corpo, tu está no corpo. Existe um mundo paralelo. Então a faculdade mediúnica é esse professor agilizando o nosso processo de evolução. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.